Olá, então, um bate-papo hoje rapidão aqui sobre vida, né? Sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida no dia a dia. Quero falar para você sobre pessoas que vão contribuir com o seu sucesso positivamente e negativamente. Exatamente, existe também a contribuição negativa para o nosso sucesso. Há um tempo atrás eu vivi uma fase muito crítica na minha vida financeira. Eu vim, na verdade, de uma vida financeira muito confortável, muito estável, com muito dinheiro, com capacidades para fazer vários investimentos em vários negócios. E nem sempre tudo são flores. E houve sim um momento meu que eu decaí, que eu tive problemas financeiros, que eu tive problemas com os meus recursos e acabei perdendo não só dinheiro, como também entrei em decadência espiritual, decadência moral, decadência emocional, tive vários problemas. E nesses problemas, inclusive no problema financeiro, um dos meus investimentos era um imóvel que eu ajudei um amigo na época que ele estava em uma fase financeira muito difícil. Inclusive ele mesmo confessa para mim que ele me vendeu esse imóvel em virtude, em razão dessa fase financeira, né? Isso não é segredo entre nós, ele sabe disso. E aí eu investi naquele imóvel, comprei aquele imóvel para ajudá-lo e coloquei aquele imóvel para alugar. Nessa fase minha, decadência financeira, eu deixei de pagar algumas prestações do imóvel. Então eu fui muito humilhado por esse amigo, não publicamente, mas entre eu e ele, eu me senti muito constrangido, né? Eu me senti humilhado muitas vezes. E um dos episódios que mais me marcou nessa humilhação e nesse tratamento foi que eu fiz uma oferta para ele para poder quitar o apartamento. Ele queria tomar de volta o imóvel. Ele me ofereceu o mesmo valor que eu tinha pago para ele, para ajudar ele há 5 anos atrás. O imóvel valia pelo menos 2 ou 3 vezes mais o valor. E ele quis me oferecer o mesmo valor. Ou seja, eu estava no perrengue financeiro e ele se aproveitou disso, né? Já que ele está passando dificuldade, então eu vou oferecer o que eu tenho aqui, porque qualquer coisa para ele serve, né? Não sei se foi esse o pensamento dele, mas foi uma coisa muito absurda, né, o que foi falado. Mas esse não foi tão absurdo quanto que eu vou falar agora. Eu tenho uma casa numa cidade próxima da cidade que eu moro e essa casa está alugada. E aí eu ofereci para ele essa casa em troca da quitação do apartamento. Essa casa vale mais ou menos uns 120 mil reais, não é muita coisa, né? E o apartamento faltava 50 mil para quitar o apartamento. Então, a diferença aí de 120 para 50 daria aí uns 70 mil de diferença. Eu pedi para ele 30 mil só de diferença. Eu falei, ó, você me paga 30 mil do jeito que você quiser, do jeito que você puder, quita o apartamento e eu te dou a casa. E aí mandei fotos para ele, então ele pediu fotos, pediu mais informações, eu passei as informações necessárias para ele. Depois que ele analisou, ele me respondeu. Falou, olha, eu te pago 25 mil. Aí eu, beleza, então vamos conversar então, quando é que você quita o apartamento para mim? Aí ele falou, eu não vou quitar o apartamento. É 25 mil pela casa. A casa de 120 mil, ele teve a capacidade de me oferecer 25 mil. Eu confesso que eu não soube o que responder para ele. Eu agradeci, eu lembro que eu agradeci, que eu falei alguma coisa lá, falei para ele, putz, cara, a casa, você ouviu direito, a casa vale mais de 100 mil, você está me oferecendo menos de um quarto por essa casa, né? Menos de um quinto pelo valor, e você está querendo oferecer isso à vista. Eu não falei para ele, mas eu quase falei para ele, cara, você acha que eu tô passando fome? Você acha que você tá se aproveitando da minha necessidade, né? Do meu momento ruim, da minha fase ruim? Ou seja, eu tô com as mãos segurando no prédio, você vai lá e pisa na minha mão para mim acabar de cair? Não falei isso para ele, mas foi essa a impressão que deu. E naturalmente ele queria realmente se aproveitar de uma situação ruim, né? Para tirar uma vantagem sobre isso. Ou seja, ele ia ficar com uma casa, ia me pagar 25 mil, ia ficar com uma casa e eu ainda ia ficar com a dívida do apartamento ainda, né? E futuramente talvez ele me tomaria esse apartamento, não sei. Não sei qual é a intenção do coração dele, porque a partir daquele momento perdeu totalmente a confiança. Perdeu-se totalmente qualquer esperança de eu voltar a fazer negócio com ele, porque eu sabia que eu ia dar a volta por cima.
Eu sabia que isso era só uma fase. Eu sabia que aquilo era só um momento. Eu sabia que aquilo não ia perdurar a minha vida inteira. Porque eu nasci para o sucesso. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para ajudar pessoas. Eu nasci para ser uma fonte de esperança, uma fonte de sucesso. E aquilo era só uma fase. Aquilo era só um momento da minha vida. Por mais que durou 5 anos, mas era um momento, era uma fase. Foram 5 longos e difíceis anos. Mas foi só uma fase. E essa fase acabou, essa fase passou. E eu sabia que quando essa fase passasse, ele ia querer fazer negócio comigo. Como sempre, são aproveitadores a maioria das pessoas que estão próximas de você e se aproveitam de um momento como esse. Está muito claro essa atitude de aproveitador. 2 dias depois ele me mandou uma mensagem, falou que o melhor amigo dele, que era um dos nossos sócios também, fez a cabeça dele, ou seja, ele já tinha se mostrado que era uma pessoa manipulável e ele acabou confessando com os lábios dele, nessas palavras e nessa atitude, que ele é sim uma pessoa manipulável. Ele falou que ele expressou o que não queria, na verdade ele ia falar para mim que a casa não interessaria, que ia ver se eu tinha outros negócios, outras coisas para oferecer, mas a casa não interessaria, mas em vez de falar isso, ele conversou com esse amigo dele, na verdade ele não tem decisão própria, é uma pessoa que não tem autonomia própria. Ele tá vendo, talvez ele vai ver esse vídeo, ele vai saber que é ele, eu não vou expor aqui quem é, tá? Mas ele não tem opinião própria, ele não tem decisão própria, ele não toma suas próprias decisões, ele toma as decisões baseadas na avaliação desse melhor amigo dele. O que o amigo dele dizer pra ele fazer, ele vai fazer. Tipo, com quem ele vai casar, o que ele vai comer, o que ele vai vestir, onde ele vai morar, o que ele vai fazer. Ele não é o senhor da vida dele, né? É o amigo dele, parece que é o senhor da vida dele. Ele não toma nenhuma decisão sem falar com esse amigo dele. E foi isso que ele fez. E o amigo dele é uma pessoa, eu saí fora dessa, eles eram meus sócios uma época atrás, nós construímos uma startup, eu saí fora por causa dessa atitude, desse comportamento mesquinho que esse amigo dele tinha. Enquanto eu estava bancando a empresa dele que não valia, esse amigo dele, na verdade, que era o meu sócio, tinha uma empresa de automação na época. Eu sabia que a empresa não valia o valor que eu paguei. Eu paguei pela amizade, porque eu acreditei, eu olhei nos olhos dele e acreditei. Eu paguei R$240 mil por 27% da empresa dele. Ela não valia aquilo de jeito nenhum. Mas ele falou que valia, porque valia e tal. Os números não mostravam isso, nada mostrava aquilo. Mas eu acreditei porque eu acreditei na amizade, eu acreditei na startup que a gente já tinha, eu acreditei no potencial dele. Eu investi, na verdade, em pessoas e não tanto no negócio, que eu sabia que o negócio não valia, mas mesmo assim eu investi. Enquanto ele estava recebendo o valor até inteirar os 240 mil, ele me tratou bem. Quando acabou os pagamentos, ele começou a me isolar da empresa, começou a me cortar da empresa, começou a tomar decisões com esse amigo que me falou esse absurdo, me fez essa proposta absurda. E os dois fizeram uma panelinha entre eles lá e eu acabei excluído da sociedade. Excluído, assim, na participação, eu não ia mais para a empresa, eu não participava mais das decisões que eles tomavam, eles faziam as coisas por eles mesmos, eles começaram a me afastar até que um dia eles trouxeram um advogado e me falaram, na presença desse advogado, né, que como eu não estava participando, não estava trazendo resultado, não era para eu ficar na sociedade. Tudo bem, no outro dia eu trouxe um outro advogado, o meu advogado de verdade. Eu nem sei se a pessoa que ele trouxe era advogado, mas o meu era advogado. E ele era especialista na área empresarial. Esse cara tremeu nas bases. Antes da reunião ele me chamou à parte, conversou comigo. Não, eu não vou conversar com você, não. Eu vou trazer meu advogado para conversar com você e tal. Ele engolia seco, ele não sabia o que falar. Enfim, estava cagando de medo. E eu falei, calma, você trouxe a sua posição, eu estou trazendo a minha posição. Só que eu estou trazendo agora a minha posição com uma pessoa que realmente entende. Ali para mim ficou muito claro que eu não deveria continuar mais nada com aqueles caras. Então eu vendi a minha parte na startup que nós tínhamos para um dos sócios, né, para me desvincular totalmente deles. Parei de ir na empresa e fiz oferta para comprar a empresa deles. Eles relutaram, depois eles venderam para uma outra pessoa. Essa pessoa deu cano, deu golpe neles. Enfim, eu perdi todo o meu investimento. Eu sei disso. E depois disso eu caí numa fase muito ruim financeira. E depois de muito tempo essa pessoa veio me fazer essa proposta absurda, né? E dizer que esse amigo, que é o cara que tinha me dado cano um tempo atrás, tinha botado isso na cabeça dele, que não era a intenção dele e tudo mais. Mas nem esse amigo dele e nem ele, esse cara, eu faço negócios mais com essas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu quitei o meu apartamento, esse apartamento, diretamente com a Caixa, porque ele estava financiado com a Caixa.
Eu tava com a documentação me dando autorização para passar esse apartamento para quem eu quisesse, uma procuração por tempo indeterminado. Então eu usei essa procuração por tempo indeterminado, fiz o exercício dela, passei a escritura do apartamento pro meu nome. Esse cara não soube de nada, simplesmente eu fiz todo o trâmite porque eu tinha poderes para isso, tinha legalidade para isso, quitei o apartamento, fiz a negociação bacana lá, né? Banquei todo esse custo, passei o apartamento pro meu nome, acabou, ele nem sabe disso. Então assim, e aí, mesmo se esses dois caras fossem as últimas pessoas da Terra, eu não faria negócio com esses caras. A gente normalmente diz, dessa água eu não bebo, mas existem águas que você tem que se comprometer e dizer, dessa eu não vou beber. As pessoas dizem assim, você não pode dizer que dessa água você não bebe, você não sabe se a barriga vai doer amanhã depois, se vai precisar de alguma ajuda? Sim. Mas toda a ajuda que eu precisei desses caras, eles não me ajudaram da forma que eu precisei, ok? Eles me atenderam, me ouviram, mas nunca me ajudaram. Eu já ajudei, eu já dei resultado para esses caras. Eu tinha um carro, assim que eu entrei na sociedade com eles na época, e esse amigo dele, que é esse cara mais ganancioso, mais ambicioso aí, que me vendeu essa participação, e eu acreditei nele, na verdade, né? Sabia que não valia. Eu tinha um carro, esse cara conseguiu me tomar esse carro. Ele botou um olho tão grande no meu carro que ele me deu um carro que não valia muito menos, por uma condição muito ruim, entendeu? E depois ele ficava tirando foto, esnobando, né? Mandando foto pra mim desse carro e falando onde ele tava. Como eu sou um cara muito desapegado, eu não deixei me influenciar emocionalmente por isso, né? Mas esses caras são caras que eu nunca vou fazer negócio. Então eu entendi uma coisa. Antigamente eu pensava, poxa, eu não posso dizer que dessa água eu não bebo. Mas hoje eu entendo. Existem águas que você pode até morrer, mas não beba dessa água. E isso combina com o versículo bíblico, né? Que a história da igreja, na época, as pessoas morriam, mas não negavam o nome de Jesus. Então existem sim valores que são inegociáveis. Existem sim condições que não podem ser abertas exceções. Assim como a frase, dessa água eu não bebo, ela é absolutamente errada. Existem águas que realmente você não deve beber. Existem sociedades com pessoas que você não deve fazer. Existem negócios com pessoas que você nunca deve fechar, nunca deve fazer. E existem pessoas que realmente você tem que afastar e cortar da sua vida. Depois que eu fiz isso, que eu entendi isso, que eu afastei certas pessoas da minha vida, que eu tirei certos negócios da minha vida, aí sim, a Bíblia, como diz lá em Jó 42, que Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus mudou a sorte de Jó, Deus mudou também a minha sorte. E aí eu voltei a crescer. Só que eu cresci muito mais do que quem eu era antes. Eu tinha muito mais dinheiro, muito mais recursos, realizei muito mais sonhos, muito mais coisas do que na época que era o meu auge, na verdade. Hoje é de fato o meu auge e ele está progressivo e crescendo a cada dia. Preste atenção. Tem águas que realmente você não deve beber. Se você tem amor à sua vida, se você ama a Deus, ama as pessoas que te amam de verdade, você vai entender o que eu estou falando, você vai se desligar de certas pessoas, você vai tirar da sua vida certas amizades, sociedades, nem que você tome prejuízo, nem que você tome prejuízo, arranca do seu bolso, banca a parte daquela pessoa, ou venda a sua parte para aquela pessoa, mas desfaça dessa sociedade, sai dessa sociedade. Você não vai prosperar, a energia não é boa, a energia não é favorável para você crescer. Na verdade, essas pessoas, elas vão querer te ver bem desde que não esteja tão bem do que elas, melhor do que elas. Então essas pessoas você tem que afastar da sua vida. E isso eu não estou falando só de sócio não, tá? Tem parente também, tem cunhado, tem cunhada, entendeu? Tem sogro, sogra, nora, entendeu? Tem primos, entendeu? Tem parentes, sim, que não vão querer te ver tão bem, tá? Que não vão desejar o seu sucesso, que não vão estar felizes com o seu progresso, com a sua carreira. No meu caso também tem, infelizmente. Tem parentes que não se sentem confortáveis, né, pelo meu sucesso, por eu ter atingido o que eu atingi e estar crescendo cada vez mais. Tem parentes que preferia quando eu era um pobrezinho, né, quando eu era adolescente, que usava roupa doada, usava roupa feminina, calça feminina, porque eu não tinha dinheiro para comprar calça. Minha mãe ganhava a calça e às vezes servia em mim e eu usava aquela calça feminina. Não tem vergonha nenhuma de falar isso não.
né? Sapato de bazar, né? Vendia cocada na rua, vendia picolé na rua. Nunca tive medo, não foi demérito. Esses meus primos nunca venderam, sempre estudaram escola boa, sempre tiveram uma vida maravilhosa, sempre foi perfeito para eles. E eles sempre foram benevolentes com a gente, né? As minhas tias e tudo mais. Quando eu ascendi, quando eu comecei a ter empresas, ter carros importados, ter imóveis fora do Brasil, comecei a crescer, usar relógios caríssimos, né? E ter condição de bancar uma vida bem bacana para os meus pais também, etc., viraram as costas. Nem no aniversário eles mandam mensagem. Apesar de eu mandar mensagem para eles, mas eles não me retornam, não me mandam mensagem de volta, né? Eles não mandam mensagens de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a não ser que eu manda e alguns deles respondem também. Então, também parentes também. É claro que você, não estou dizendo que você vai cortar, que você vai deixar de conversar, você vai torná-los inimigos. Eu estou dizendo cortar, você não vai mais conviver com essas pessoas. Você não vai conviver com esse sócio, você não vai conviver com esse colega, você não vai conviver com esse primo, com essa cunhada, com esse cunhado, com esse sogro, com essa sogra, com essa nora, com esse genro, com esse primo, com esse sobrinho, com esse tio. Você não vai conviver com essa pessoa. Mas você não vai deixar de ser a pessoa educada, amável, gentil, e se ele precisar, você vai ajudar. Isso mesmo, entendeu? Se esse ex-sócio, esse amigo, ou aquela pessoa gananciosa, amiga dele, o melhor amigo dele, precisar de mim para alguma coisa e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Com certeza eu vou ajudar. Se cunhado, primo, parente, alguma coisa assim, né, que virou as costas para mim quando eu cresci, né, quando eu não era mais um coitadinho, né, porque a gente tinha contato quando eu era um coitado, porque eles se sentiam, isso fazia eles se sentirem superiores a mim, melhores do que a gente, entendeu? Quando a gente cresceu, a gente não era mais um coitadinho, a gente era melhor do que eles. Então não fazia sentido eles estarem com a gente porque a gente era melhor do que eles, a gente ofuscava o brilho deles, então eles se afastavam da gente. Mas se eles precisarem de ajuda, eu tô aqui, tá bom? Corte esses laços, corte essas energias, tá? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, você vai ver o quanto você vai crescer. É um pouco pesado isso que eu tô falando, eu sei, é um pouco... mas não deixa de ser verdade, tá? Se você não entender isso, um dia você vai entender, mas não deixa de ser verdade, tá claro? É isso aí, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Se te ajudou, curte, compartilhe, se inscreva no meu canal, me siga, eu tenho várias dicas, várias orientações, vários conselhos de vida, várias palavras de sabedoria para poder ajudar você a não cometer os erros que eu cometi e você fluir na sua vida de coração de verdade. Dessa terra a gente vai, a gente não leva nada, a gente deixa na verdade. E pense bem no que você vai deixar, qual o legado que você vai deixar. Eu quero deixar pessoas instruídas, pessoas conhecidas e facilitar a vida de pessoas ao máximo para não sofrerem o que eu sofri e não passar pelo que eu passei, ok? Mas eu quero que vocês tenham o sucesso que eu tive e muito mais também, de coração. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.